Glória a Deus, aleluia, glorificado e exaltado o nome do Senhor. Santo, santo é o teu nome. Glória a Deus. Quinta-feira, dia 26 do mês de junho de 2025. Aleluia. Culto aqui na Igreja Evangélica Unidos com Cristo, Assembleia de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Na cidade de Ramamatos, na província de Shizuoka, no estado de Shizuoka e no país Japão. Glória a Deus, todos vocês são muito bem-vindos. Em nome de Jesus Cristo, para nos acompanhar nessa palavra, nesse ensinamento que o Senhor nos proporcionou, que o Espírito Santo vai nos revelar, estará tocando em nossos corações e nos mostrando o caminho, a verdade e a vida, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Toda honra, toda glória somente para Ele, que é merecedor de toda honra, toda glória. Aleluia. Glorificado e exaltado o nome do Senhor. Cumprimento o Japão com boa noite, Kambawa. Glória a Deus, aleluia. Glorificado e exaltado o nome do Senhor. Que o Senhor possa abençoar toda a nossa comunidade brasileira estabelecida no Japão, pastores e pastoras que têm suas igrejas aqui, aleluia, e aqueles também que não têm. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Nós possamos pregar o Evangelho nessa nação. Fomos enviados como missionários de Jesus e vamos levar a palavra a todo esse povo em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Cumprimento meu Brasil com bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos vocês, a nossa comunidade, os nossos brasileiros, patriotas, pastores e pastoras que deixamos aí no Brasil. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus, a nossa família linda e abençoada. Glória a Deus por isso. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus Cristo. Cumprimento também Moçambique, lá na África. Aleluia, a todos os pastores e missionários que estão envolvidos aí no trabalho, levando o alimento às crianças, roupa, levando aí assistência a todos eles. Que Deus abençoe todos vocês, levando a palavra de Deus, que é o mais importante. Aleluia, que vocês continuem com essa missão aí maravilhosa que vocês estão fazendo. Que Deus possa derramar bênção sem medida a todos vocês aí, em nome de Jesus. Cumprimento meu amigo Lazimin também. Deus abençoe a sua vida, seu ministério, a sua família, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, nós vamos meditar primeiramente, glória a Deus, em Salmos 89. Como o Salmos 99 é muito comprido, eu vou pedir para a pastora estar nos ajudando, mas eu vou pedir para ela ler lá da live mesmo, onde ela está sentada, para estar nos ajudando para ler esse Salmos 89, que o nome do Senhor venha ser glorificado e exaltado para sempre. Glória a Deus, aleluia. Que é tudo ao vivo e a todos. Entendeu? Amém, glória a Deus. Vamos abrir então em Salmos 89, em nome de Jesus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Boa noite, a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos aqui do Japão. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos de Moçambique. E bom dia e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos do Brasil. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Vamos então ler aqui em Salmos 89, em nome de Jesus. Aqui em Salmos 89 diz assim: promessa do rei messiânico a Davi. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Pois disse eu, a benignidade está fundada para sempre. A tua fidelidade tu a confirmarás nos céus, dizendo: fiz aliança com meu escolhido e jurei a Davi meu servo. Para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Celebra os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na Assembleia dos Santos a tua fidelidade. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus é sobremodo tremendo na Assembleia dos Santos e temível sobre todos os que o rodeiam.
Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor? Com a tua fidelidade ao redor de ti, dominas a fúria do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as amainas, calcaste a Raabe como um ferido de morte. Com o teu poderoso braço, dispersaste os teus inimigos. Teus são os céus, tua a terra, o mundo e a sua plenitude, tu os fundaste. O norte e o sul, tu os criaste, o Tabor e o Hermon exultam em teu nome. O teu braço é armado de poder, forte é a tua mão e elevada a tua destra. Justiça e direito são o fundamento do teu trono. Graça e verdade te precedem. Bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Em teu nome de contínuo se alegra e na tua justiça se exalta. Porquanto tu és a glória de sua força, no teu favor avulta o nosso poder. Pois ao Senhor pertence o nosso escudo, e ao Santo de Israel o nosso rei. Outrora falaste em visão aos teus santos e disseste: a um herói concedi o poder de socorrer, do meio do povo exaltei um escolhido. Encontrei Davi meu servo, com o meu santo óleo o ungi. A minha mão será firme com ele, o meu braço o fortalecerá. O inimigo jamais o surpreenderá, nem o há de afligir o filho da perversidade. Esmagarei diante dele os seus adversários e ferirei os que odeiam. A minha fidelidade e a minha bondade o hão de acompanhar. E em meu nome crescerá o seu poder. Porei a sua mão sobre o mar e a sua direita sobre os rios. Ele me invocará dizendo: tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Falo-ei por isso meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Conservar-lhe-ei para sempre a minha graça e, firme com ele, a minha aliança. Farei durar para sempre a sua descendência e o seu trono como os dias do céu. Se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Uma vez jurei por minha santidade, e serei eu falso a Davi? A sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol perante mim. Ele será estabelecido para sempre como a lua, e fiel como a testemunha no espaço. Tu, porém, o repudiaste e o rejeitaste, e te indignaste com o teu ungido. Aborreceste a aliança com o teu servo, profanaste-lhe a coroa, arrojando-a para a terra. Arrasaste os seus muros todos, reduziste a ruínas as suas fortificações. Despojam-no todos os que passam pelo caminho, e os vizinhos o escarnecem. Exaltaste a destra dos seus adversários, e deste regozijo a todos os seus inimigos. Também viraste o fio da sua espada, e não o sustentaste na batalha. Fizeste cessar o seu esplendor, e deitaste por terra o seu trono. Abreviaste os dias da sua mocidade, e o cobriste de ignomínia. Até quando, Senhor? Esconder-te-ás para sempre? Arderá tua ira como fogo? Lembra-te de como é breve a minha existência, pois criarias em vão todos os filhos dos homens. Que homem há que viva e não veja a morte? Ou que livre a sua alma das garras do sepulcro? Que é feito, Senhor, das tuas benignidades de outrora,
juradas a Davi por tua fidelidade? Lembra-te, Senhor, do opróbrio dos teus servos e de como trago no peito a injúria de muitos povos, com que, Senhor, os teus inimigos têm vilipendiado, sim, vilipendiado os passos do teu ungido. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe a pastora Glória. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Hoje eu peguei ela de surpresa, aleluia. Quinta-feira ela não precisa ler os salmos mais. Hoje nós surpreendemos ela em nome de Jesus. Isso saiu muito bem, glória a Deus. O que chama atenção aqui é o versículo 19, aleluia, de Salmos 89, que diz assim: outrora falaste em visão aos teus santos e disseste: a um herói concedi o poder de socorrer no meio do povo, exaltei um escolhido. Glória a Deus, aleluia. O nosso tema hoje é Deus dá visão para o homem. Glória a Deus. Então Deus dá visão para você, dá visão para mim, aleluia. Você tem um propósito e você tem um plano de Deus na sua vida. Todos nós, toda criatura tem um propósito e um plano de Deus na sua vida, aleluia, na sua vida espiritual. Glória a Deus. Então hoje nós vamos aprender, aleluia, a respeito disso. E eu quero que você abra já lá em Joel capítulo 2. O livro de Joel, o profeta Joel, são 3 capítulos somente. Tarefa de casa, você pode ler os 3 capítulos e nós podemos entender. Joel está no Antigo Testamento junto com os pequenos profetas. Glória a Deus. Joel capítulo 2, desde o versículo 1 ao versículo 32, nós vamos meditar nessa palavra para nós aprendermos o que aconteceu no Antigo Testamento, aleluia, quem Deus deu a visão para que pudesse ocorrer e acontecer no Novo Testamento com a vida do Senhor Jesus Cristo na terra, aleluia. Então abra aí, quando eu dou uma pausa aqui que está muito quente, aumentei aqui o meu ventilador. Está muito quente aqui, mas está chovendo lá fora, sem parar. Chovendo, mas está abafado, porque agora é verão já no Japão, né? Glória a Deus. Então, meu querido, meu amado, você já pegou a sua Bíblia, seu celular, seu iPad, abriu lá no aplicativo, abriu sua Bíblia também para nos acompanhar aqui no livro de Joel, capítulo 2. Tem uma promessa tremenda aqui para todos nós. Uma promessa tremenda para todas as criaturas, aleluia, não importando a idade, não importando a raça, não importando nada que você seja nesse mundo, existe uma promessa para você, para mim, através da visão de Deus. Deus só nos dá visão, aleluia, nos dá visão, nos mostra, fala conosco que muitas vezes nem acreditamos que Ele está falando conosco. Muitas vezes nem aceitamos, aleluia, mas Ele fala todo momento distante em nossa alma, através do Espírito dele, que é o Espírito Santo, que está conosco, que está dentro de nós e que nos ensina tudo o que nós precisamos aprender através da palavra dele, que é poderosa e eficaz. Aleluia, glória a Deus. Antes de fazer antes de nós meditarmos na palavra do Senhor, eu quero fazer uma oração. Quero que você feche os olhos e curva a sua cabeça, aleluia, para nós orarmos e o Senhor possa nos abençoar. Pai querido, Pai de poder e glória, Pai de maravilha, Pai de todas as nações, majestade, grandeza, altíssimo, nosso Deus único, aleluia, nós te adoramos, nós bendizemos o teu santo nome, glorificado e exaltado o Senhor. Pedimos ao Senhor permissão para nós possamos pregar a tua palavra, possamos pregar, Senhor meu Deus, e meditar junto com o Espírito Santo, com a revelação dele, e que essa revelação da palavra venha de encontro ao nosso coração, à nossa alma, ao nosso espírito, e possamos abrir agora, Senhor, a nossa mente, nosso coração, nosso subconsciente, nossa alma, para receber a doce e poderosa palavra do nosso Deus, revelada pelo Espírito Santo, ensinada pelo Espírito Santo, para que nós possamos, Senhor, entender
que o único Deus é o Senhor, e o Senhor está no teu reino, esperando a todos nós, que nós possamos subir no nome do Senhor Jesus Cristo. Que o nome do Senhor venha a ser glorificado e exaltado para sempre. Eu te peço e te agradeço nessa noite de quinta-feira, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos lendo e eu já vou meditando na palavra, nos versículos, para que nós venhamos aprender. Aleluia. Joel, praticamente é muito pouco pregado a respeito de Joel, mas tem muitas coisas aqui que vale ouro para todos nós, para nós aprendermos, para que nós venhamos a praticar também a palavra do Senhor. Diz assim: tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo, dia de escuridade, de densas trevas, dia de nuvens e negridão, como a alva por sobre os montes. Assim se difunde um povo grande e poderoso, quando desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Até aqui, irmão, nós já vamos meditar na palavra do Senhor, que ele diz assim, glória a Deus: o grande dia do Senhor vem e já está próximo. Você acredita nisso? Você acredita que o dia do Senhor Jesus Cristo, que vem buscar a tua noiva, está próximo? Você está vendo o que está acontecendo nos dias de hoje aí pela terra fora, pelas nações afora. Primeiro começou com rumores de guerra, e agora nós temos guerras. Aleluia. Então aqui já em Joel, nos pequenos profetas, já estava recebendo a visão dos acontecimentos nos dias de hoje, depois de 2000 anos. Deus já falava aqui para o profeta em visão o que ia acontecer, e o profeta escreveu para que nós pudéssemos entender e guardar todos nós, porque vem de geração em geração, é o que ele está falando, é de geração em geração. Quantas gerações já não se passou? Quantas décadas já não passou? Então nós estamos agora na expectativa de qualquer momento Jesus está por aí. Por isso que receba a visão de Deus, guarda com você e vai se preparando para a vinda de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Versículo 3: à frente dele vai fogo devorador, atrás chama que abrasa, diante dele a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado, nada lhe escapa. Olha, meu Deus, aleluia. À tua frente, a derredor, atrás, chama que abrasa, diante dele a terra é como o jardim do Éden. Aleluia. Diante dele. Agora, atrás dele, o que ficou para trás é como um deserto assolado. E assim é a nossa vida. Você deve viver dia a dia, como Paulo falou, de glória em glória. Aleluia. Se você é crente hoje, amanhã você é 2 vezes crente, depois da manhã você é 3 vezes crente. E assim que já começa falando a respeito que é de geração em geração, e nada, o passado assolado, nada vai lhe escapar. Se você tem um passado, ou então você está vivendo no pecado, começa a se arrepender e começa a largar esse pecado e se aproximar de Deus. Aleluia. Esse passado, se você aceitar Jesus como o único Senhor e Salvador de sua vida, for batizado nas águas, você estará salvo. Se você ser emergido nas águas, você vai levantar, você vai se tornar uma nova criatura. Aleluia. 2 Coríntios 5,17. Uma nova criatura. O seu passado já morreu, o seu passado já ficou no mar de esquecimento. É assim que Jesus fala.
Você se torna uma nova criatura, você anda com Ele. Você não peca mais. Você anda com uma fé inabalável, com o Espírito Santo te conduzindo. Glória a Deus. Versículo 4: a sua aparência é como a de cavalos e como cavaleiros, assim correm, estrondando como carros, vem saltando pelos cimos dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram o restolho, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Diante deles temem os povos, todos os rostos empalidecem. Aleluia, irmão. Quando vier, até versículo 6, quando vier realmente esse dia, grande dia do Senhor, eu creio que vai dar um estrondo, como aconteceu quando Jesus, na cruz, entregou o seu espírito para Deus. Primeiro, já rasgou o véu de cima para baixo. Segundo, teve terremoto, abalou, escureceu já tudo. Aleluia. Então a outra vinda dele, essa próxima, segunda, vai acontecer da mesma forma. E como ele vai vir pelas nuvens, ele já vai ficar nas nuvens, porque se ele descer aqui na terra, irmão, eu creio que terremoto, maremoto, todas essas coisas que acontecem é pouco para o que vai ter aqui nessa terra. Então ele está dizendo para todos nós, e está nos ensinando já, nessa visão para Joel, para o profeta Joel, aleluia. Diante dele tremem os povos, todos os rostos empalidecem, empalidecem, quer dizer, você vai ficar pálido, vendo aquela coisa que você nunca viu na tua vida, nunca aconteceu na terra, e é o que vai acontecer. Versículo 7: correm como valente, como homens de guerra, sobem muros, e a cada um vai no seu caminho, e não se desvia da sua fileira. Aleluia. O que ele quer dizer? Irmão, caminho estreito, foco, rocha, Jesus Cristo e mais nada. Caminho estreito, um por um. A salvação é individual, um por um. A sua visão deve ser só uma, a sua mente deve ser só uma. Se chama Jesus Cristo, o Rei da Glória. Aleluia. Aqui já está falando no Antigo Testamento, nessa visão para Joel, para nos ensinar o que vai acontecer, que nós vamos ler ainda no Novo Testamento, que aconteceu já em Atos Apóstolos capítulo 2. Você vai ver, você vai aprender aqui como nós estamos aprendendo também. Primeiro aqui é para nós, aleluia. Versículo 8: não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo. Olha aqui, ó, a salvação individual, cada um segue o seu rumo. Arremetem contra lanças e não se detêm no seu caminho. Aleluia. O que é se arremeter como lança? Meu irmão, é ir para frente. Quando você lança uma flecha, não é ir para frente? Então você vai para frente. Arremete como uma lança. Você se arremete como uma lança, vai para frente. Anda, vai caminhando, que o Senhor vai com você. O Senhor vai na tua frente, tirando todo o mal, todo o pé de tropeço, e você vai na frente. É só você ter intimidade com Ele, é só você estar nos caminhos dEle. Você crê, se você crê, você está nos caminhos dEle. E Ele vai com você, abrindo todos os caminhos. É o que Ele está dizendo aqui. Não se detém nos seus caminhos. Anda que nem uma lança. Quer dizer, não para, irmão, vai em frente, vai nessa, que olha, Deus está contigo. Glória a Deus. Versículo 9: assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem as casas pelas janelas, entram como ladrão, diante deles treme a terra, e os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem,
e as estrelas retiram o seu resplendor. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível, quem o poderá suportar? Ei, glória a Deus. Se você está com Deus, se você está na presença do Senhor, se você, aleluia, se prostrou ao Senhor e guarda Ele no teu coração, anda nos caminhos dEle, meu querido, meu amado, quando vir o grande e terrível dia do Senhor, você vai suportar. Você vai suportar, porque Ele vai te guardar. Aleluia. Primeiro que a segunda vinda de Jesus, a igreja vai subir com Ele. Primeira coisa. Aleluia. Então, você está na igreja, você está na casa do Senhor, não está por estar, você está porque você vem buscar Jesus. Você está na igreja, está em comunhão com os irmãos. Você está na igreja porque você é um crente, não é um crente que fica em cima do muro, crente dentro da igreja e lá fora você é, aqui você é ovelha, lá fora você é bode. Não, dentro da igreja você é ovelha, você vem buscar o Senhor Jesus Cristo, você respeita todos, inclusive o pastor, ou quem estiver pregando a palavra do Senhor, você respeita, você tem temor a Deus, aleluia, aqui dentro da casa do Senhor, você respeita, mas se você sai lá fora, e você se torna um bode lá fora, irmão, seu fim só tem um, vai ter tribulação, vai ter inferno, aleluia. Então, meu amado, meu querido, se prepara porque não vai ser brincadeira, se prepara porque o Senhor está vindo aí, e o que Ele está escrevendo na palavra dEle, o que está na Bíblia Sagrada, tudo é a pura verdade. Por isso que tem esse livro aqui para nós, nos prepararmos aqui na terra, esse livro sagrado que é a voz de Deus, para nós tivermos aí ficar nesse mundo, aleluia. Por isso que Ele está nos preparando, por isso que a palavra dEle é eficaz, é viva, é a voz dEle, e você deve aceitar isso, você deve buscar, você deve dar manutenção, você deve ficar ligado na palavra do Senhor todos os dias. Você faz o seu devocional, tem tanto devocional nas redes sociais, a pastora mesmo coloca devocional noturno, de manhã, e a gente lê aquele devocional, é tão importante, irmão. Você lê, te dá uma visão, e essa visão que nós estamos tendo aqui hoje no culto, tá? Deus dá visão para o homem. Por quê? Dá visão para você se arrepender dos seus pecados. Ele te dá visão para que você se apruma na rocha, você crê no Filho dele, que Ele deu por você. Então, é essa a missão que nós temos aqui na terra. A nossa missão é essa. Nós somos peregrinos aqui, estação de passagem, adorar a Deus, nos preparar para nós ir para a eternidade. Entrou na eternidade, acabou o problema, porque Deus é eterno e nós vamos ser eternos também. Aleluia. Você quer isso para você? Se você quer isso para você, você vai passar sim pela tribulação, você vai passar pela perseguição, você vai passar por os momentos estreitos na sua vida, mas tudo Deus dá um jeito. Nós somos testemunha disso. Você pode passar o que tiver que passar nessa terra, por uma doença, por uma perseguição, por aquilo que você não queria passar, mas com certeza Deus vai te dar livramento quando você está na presença dEle. As coisas parecem que não estão bem hoje, não estão bem amanhã, aquela coisa, aquela perseguição, aquele negócio ruim. De repente uma noite de choro e pela manhã alegria. Nós sabemos isso, e quem crê nisso
ele espera. Ele espera, mas fica na perseverança. Ele guarda o amor de Deus, aleluia. Ele guarda a fé. Ele fica na esperança. Ele fica na perseverança. E o principal, ele obedece. É servo. É servo, é crente. É humilde. Sabe que dessa terra não vai levar absolutamente nada. Aleluia. Tudo. Salomão falou: tudo é vaidade, porque eu tive tudo que eu quis. Deus me deu tudo. E por fim ele se desviou. E ele fala em Eclesiastes: tudo é vaidade. É melhor você ficar desde o princípio, desde o começo, com Deus, na presença dele, fazendo a vontade dele, do que você for experimentar alguma coisa nesse mundo como um filho pródigo. Foi experimentar e voltou para a casa do pai. Da mesma forma que o pai abraçou o filho pródigo e fez uma festa, mesma coisa Deus faz lá no céu por você. Você que é batizado nas águas, entrega a sua vida para Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. Aleluia. Existe festa no céu com os anjos. É mais um que vai escrito o teu nome no livro da vida. Porque quem não tiver um nome escrito no livro da vida, vai diretamente para o fogo do inferno. Aleluia. Então você que já escreveu o seu nome no livro da vida, mantenha esse nome lá. Mantenha esse registro lá. Faça de tudo para você manter esse registro lá. Desviou? Aleluia. Seu nome está lá, mas você desviou? Volta. Pode dar uma cirandada aí no mundo aí, entendeu? Vai pecar, vai buscar isso, vai fazer aquilo, vai prostituir, vai usar droga, vai fazer uma série de coisas aí no mundo, experimentar o mundo, mas você vai ver que tudo é vaidade, tudo não vale nada, não vai te dar em nada. Se arrependa e volta para os braços do Senhor. Enquanto é tempo, porque você conhece a palavra, você conhece o caminho, você sabe o que você está fazendo de errado, você sabe. Nem põe a culpa no Satanás, não, porque o Satanás, ele não faz nada que você não vai permitir. Aleluia. Pensa bem, você já conheceu esse leão de Judá, essa força que te dá, te muda, te transforma e faz com que você vive feliz e vive em paz. Mas talvez você quer experimentar um pouquinho do mundo, que nem o filho pródigo, então você vai experimentar um pouco do mundo, você vai ver que é tudo vaidade, tudo é passageiro e nada de bom aconteceu para você. E aí você pega e volta, arrependido. Deus ama uma pessoa arrependida, restaurada. Aleluia. Agora você que é crente, que está na presença, multiplica essa presença, multiplica isso na sua vida. É o que eu falo, você é crente hoje, amanhã você vai ser 2 vezes crente, depois da manhã 3 vezes crente. Ora pelas nações, ora pelo povo, ajuda as pessoas, faz a obra, ora, busca, faz a vontade do Senhor, anda nos caminhos do Senhor, não fale palavras torpes, não fica na roda dos escarnecedores. Aleluia. Então, irmãos, a misericórdia do dia do Senhor, nós temos essa misericórdia que não merecemos. Aleluia. A graça nós recebemos de graça. Jesus entregou sua vida na cruz pelo propósito do Pai. Ele obedeceu, tomou o cálice. Aleluia. Foi morto, crucificado, isolado, humilhado, certo? Se Jesus, que foi Jesus, foi humilhado na cruz, foi crucificado, pregado, cuspido, chicoteado, você recebe aí uma frase que você me mostrou no Facebook,
falando da sua vida, você fica doido, quer devolver de qualquer jeito, quer fazer, deixa na mão de Deus. Quem falou isso de você vai ter que pagar lá no dia. Aleluia. Quem é de Deus não se preocupa com o que as pessoas estão falando, não se preocupa com o que as pessoas estão falando nas redes sociais. Quem é de Deus não está nem aí com esse povo que é invejoso, com esse povo que persegue, esse povo que fica falando demais. Não, crente não fala muito não. Crente é como está escrito lá em Tiago, pronto para ouvir e demora para falar, certo? Primeiro você ouve e depois você vê se faz bem para você, se faz bem para o evangelho, se faz bem para a tua vida espiritual, certo? Você conversa, fala uma resposta, tudo mais. Se você vê que não tem nada a ver, que é algo que não serve para nada, fique quieto, fique calado. Eu ouço tanta besteira, tanta coisa, tanta porcaria, até inclusive de crente, que eu nem dou bola, sabe? Fique em silêncio. Enquanto está falando, estou orando pela vida dele. Isso é todo dia, irmão, não é só. Vai pensar você que é uma vez em quando, é todo dia. E você acha que eu estou preocupado? Estou preocupado com a alma dele, não estou preocupado com o que está saindo da boca dele. Porque Jesus não falou? Jesus falou: o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai que contamina. Aleluia. Então, meu irmão, a misericórdia do dia do Senhor, a misericórdia do dia do Senhor, vai ter o dia do Senhor que ele vai vir, mas aí ele vai ter misericórdia. Já está falando antes, aqui no Antigo Testamento, Joel já está falando a misericórdia do dia do Senhor, porque sabe que vai ter muita gente que vai cair, porque sabe, nós estamos vendo já que está caindo. As igrejas se esfriaram em todas as nações, se esvaziaram em todas as nações. Muita gente já não está crendo mais que Jesus vai voltar. Te cuida, irmão, vigia, varão. A misericórdia do Senhor, ainda assim, versículo 12, ainda assim agora mesmo diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. Aleluia. Ei, aqui Joel, Antigo Testamento, o profeta pequeno, falando dessa forma, Deus dando a visão para ele, a misericórdia do dia do Senhor. Eu vou ler de novo, porque é maravilhoso esse versículo aqui. Ainda assim agora, já, hoje, nesse momento, mesmo, diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto. Aleluia. Não é? Então não é só se converter. Aleluia. É converter o vosso coração com jejum, com choro e com pranto. Aleluia. Porque nós somos pecadores, somos fracos e devemos fazer isso. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 13: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Aleluia. Você viu os saduceus e os fariseus? Eles rasgam as vestes. O que tem a ver? O que tem a ver a rasgar a veste? Tem que rasgar o coração dentro. Olha aqui, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Aleluia. Versículo 13, irmão, você tem que ler 1000 vezes isso aqui.
Se você não se arrependeu ainda, se você não crê no Senhor Jesus Cristo, tem que ler esse versículo 12, esse 13, 1000 vezes, repetir todos os dias na sua oração. Aleluia. Versículo 14: quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, promulgai uma assembleia solene. Glória a Deus. Isso serve não só para nós, mas para toda a igreja, toda a família, toda a nação, todo o bairro, toda a cidade. Semana passada, semana retrasada, fizemos dia 12 a marcha para Jesus. Semana retrasada, dia 12, nós fizemos a marcha para Jesus. Foram poucas igrejas, mas tivemos presente. Estava chovendo, fomos para da chuva. Tinha mãe lá, rapaz, isso aí dói o coração. Mãe levando o seu bebê dentro do carrinho, bate chuva. Isso, irmão, não é fé. Criança já, bebê, vai aprender desde pequeno que aquilo é Jesus Cristo que tem que seguir. Você está me entendendo? E muitos que falaram que iam, que não sei o que, caiu a chuva, já não vai mais. Esse precisa se converter mesmo. Esse precisa mudar. Por isso que a palavra já fala aqui em Joel a respeito disso. Aleluia. Para você se arrepender. E para, como tocar a trombeta em Sião, promulgai um jejum. Você acha que essa guerra lá de Israel com o Irã, você acha que o povo de Israel, sabe o que eles estavam? No muro da lamentação. E você acha que eles proclamaram, promulgai um santo jejum? Você pensa que eles não fizeram jejum? Pelo menos do lado de Israel eu acredito. Agora do lado do Irã eu não sei, porque eu não conheço a religião deles. Mas eu tenho certeza que do lado de Israel eles estavam jejuando. Aleluia. Então, meu querido, versículo 16: congregai o povo. Aqui, ó, congregai o povo. O que é congregar? É estar na igreja congregando. Cadê o povo da igreja? Cadê o povo que ia na igreja? O povo que ia na igreja para buscar Jesus, buscar a palavra. Não vir na igreja ficar prestando atenção nos irmãos, batendo papo, fazendo festinha e tudo, sei o quê. Vem porque depois vai ter um almoço, uma janta, um café. Aí vem porque vai ter isso aí, então vem. Até dorme às vezes na cadeira, tu não está nem aí com a palavra. Depois que sai lá para fazer a comunhão com os irmãos, você pergunta a palavra, o irmão nem sabe o que foi pregado. Ele só fala assim, ó, não, foi do manto, hein? A pregação foi do manto. Foi uma bênção. Mas nem sabe o que foi pregado, nem capítulo, nem versículo, nem nada. Aleluia. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, reuni os filhinhos e os que mamam, saia a noiva da... noivo. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, isso aqui antigamente, o casamento era feito assim. Se o rapaz estivesse interessado naquela moça, ele tinha que levar lá um dote, apresentar um dote, aleluia, para o pai da moça. Presta bastante atenção. Apresentar um dote para o pai da moça.
O pai da moça ia receber esse dote. Aleluia. Certo? Ficava um ano os dois sem se encontrar. Esse um ano, a moça ficava se preparando um enxoval para o casamento. E o moço estava fazendo, sabe o quê? Fazendo um puxadinho na casa do pai dele, para poder ele morar lá com o pai e com a mãe. Um puxadinho. Naquela época dava certo. Hoje em dia não dá mais, né? Ninguém quer morar perto da sogra e do sogro. Aleluia. Então, depois de um ano, se encontrava, aleluia, se encontrava a moça e o moço. Ia para a recâmara que ele está falando aqui. Eles iam para esse lugar aqui. E nesse lugar, deixa eu achar aqui, versículo 16. E sai a noiva da sua, sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. O que acontece? Eles iam para essa recâmara, consumava, né, o casamento, e a moça, quando ia encontrar com o moço, ia com véu, ia toda fechada, ninguém podia ver, certo? E depois que saía da recâmara, aí sim, ela tirava o véu e podia se mostrar para toda a sociedade. Aí ia uma semana de festa, o casamento. Lembra lá na bodas de Caná, bodas de Caná, que Jesus foi participar da festa? Aquela festa foi uma semana. O milagre do vinho, acabou o vinho, não acabou? Porque era uma semana que eles estão fazendo por causa do casamento. Lembra ou não? Foi isso que aconteceu lá. Então, isso era costume deles naquela época. Hoje em dia já não fazemos dessa forma, né? Claro. Versículo 17: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem: poupa o teu povo, ó Senhor, não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam o escarnio dele, porque hão de, virem a página, hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadecendo-se do seu povo, e respondendo lhe disse: eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Amém? Aqui ele quer dizer o seguinte, irmão: quando você está na presença de Deus, quando você está fazendo a obra do Senhor, nada vai faltar na sua despensa. Você já percebeu isso? E quando falta, logo em seguida tem uma providência. Ou alguém vai trazer uma cesta básica, ou alguém vai trazer, ou alguma coisa vai entrar na tua conta para você comprar alimento. O que ele está dizendo aqui é que não vai te faltar nada, inclusive as bênçãos do Senhor. Nenhum dardo enfermado vai chegar sobre a sua residência. Por quê? Vai ter sangue no umbral da tua casa. Aleluia, glória a Deus. Lembra lá de Moisés? Quando o Senhor falou: passa sangue nos umbrais das casas dos hebreus, que o anjo da morte vai pular essa casa. Mas a dos egípcios lá Faraó, os que estavam no Faraó,
Esses não. Tanto é que o anjo adentrou lá na casa de Faraó, não respeitou nenhuma segurança, absolutamente nada, e foi atingir o filho do Faraó lá dentro do quarto dele, para dizer que Deus é Deus. Aleluia. Mas o exército que vem do norte, eu o removerei para longe de vós, lançá-lo-ei em uma terra seca, deserta, lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Aleluia. Porque você acha que tem essa guerra infindável lá no Oriente? Porque você acha que tem essa perseguição em Israel, que é o povo escolhido? São essas guerras. Mas Deus sempre entra com providência. Essa última agora, Deus não usou os Estados Unidos para acabar com a guerra ali. Deus sempre está usando alguém. E aqui nessa época que havia as guerras entre eles, também por inveja, por poder. Nós conhecemos as histórias, na Bíblia tem tudo. Mas até hoje, irmão, depois de 2000 anos atrás, era para estar todo mundo em paz, tranquilo, vivendo tudo em paz, mas por causa de religião, eles se matam. Esses líderes que não querem nada com Deus, eles querem o lugar de Deus, assim como Lúcifer, que foi jogado lá do céu, queria tocar na glória de Deus, e Deus não permite. Deus dá uma correção que Ele deu aqui nesse povo. Aleluia. Ele diz assim no versículo 21, que é muito importante essa palavra aqui, essa palavra é muito importante para você e para mim, e nós podemos usar a qualquer momento, a qualquer instante, em todo lugar, e aonde nós queremos, onde nós quisermos, nós podemos usar, porque ele diz assim no versículo 21, quer dizer, perdão, versículo 21, não temas. Aleluia. Guarda isso no teu coração, não temas, irmão. Se você está com Deus, você está com tudo. Se você está com o Senhor, você está com tudo. Você não tem que temer a nada. Anda para frente. Vai ter perseguição? Vai ter coisa errada? Vai ter falatório? Vai. Inveja? Vai. Sim, vai ter. Mas você vai passar por cima de todas elas. Não temas. Dardo inflamado, fofoca, vai ter de tudo, irmão. Principalmente dentro dos crentes, dentro da igreja. Vai ter de tudo, mas não temas. Se você está com o Senhor, sua mente está limpa, você está tranquilo, está na presença, fique em paz. Jesus que é Jesus, estava lá explicando. Jesus que é Jesus, estava na sinagoga, ensinando, fazendo milagre. Eles queriam apedrejar Jesus? Queriam matar Jesus? Porque estava fazendo bem, porque estava fazendo milagre, porque estava ensinando as coisas do reino. Não é assim? Agora imagina nós. Não temas, ó terra, regozijar-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Você acredita nisso aí? Que o Senhor faz grandes coisas. Tem coisas grandes e ocultas no plano propósito de Deus para a sua vida que você não conhece e vai conhecer. Porque Ele é eterno. Se Ele é eterno, um dia para Ele é 1000 anos, 1000 anos para Ele é um dia. O primeiro é o último é primeiro. O mais velho vai obedecer o mais novo. É assim no reino. Não tem uma cadeia, uma coisa assim, o presidente, diretoria, e assim vai descendo. Gerente, responsável pelo setor tal. Não existe isso no reino.
O primeiro é o último, o último é o primeiro, tudo é igual. Aleluia. Por isso que não temas. De novo, versículo 22. Não temas. Animais do campo, porque os porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Aleluia. O que ele quer dizer aqui? Quando nós não temos, quando nós entramos nessa palavra e cremos, nós só temos que enriquecer nosso espírito, nossa alma, nossa carne, nosso corpo. Porque se eu não dou atenção para aquele que está me perseguindo, para aquele que está me atrapalhando, para aquela pedra de tropeço, eu passo por cima, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu só tenho que correr para a vitória. Eu só tenho que crescer. Eu só tenho que enxergar para frente quando eu estou com Deus. Aleluia. Essa é a verdadeira fé inabalável. Versículo 23. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a seródia. Irmão, você já percebeu isso aqui? Ele está falando: alegrai, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus. Regozijai no vosso Deus, alegrai-vos. Você está na mão, debaixo da proteção do nosso Deus. Você está debaixo das mãos do Senhor. Ele carrega você pelo colo. Tudo que você precisa, necessita, Ele vai te dar. Aleluia. É o que Ele está dizendo aqui. E chama de filho ainda de Sião. Glória a Deus por isso, irmão. Vai dar na justa medida. Ele está falando a respeito da chuva, mas são chuvas de bênção. Ei, glória a Deus. Vão ser chuvas de bênçãos. Versículo 24. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Olha só, esse tema que ele está usando é de antigamente, lá do Velho Testamento, há 2000 anos atrás, mas serve para os dias de hoje, que não vai deixar faltar nada para você. A porta fechou para você naquele emprego, vai abrir outra. Ei? Você não conseguiu comprar sua casa ainda? Fica tranquilo que o Senhor vai te dar lá na frente. É tudo assim. Você está passando por alguma doença, algum problema? O Senhor vai te dar. Vai te curar no momento certo, na hora certa, o milagre vai chegar. Quando nós estamos com Deus, não há problema. Ele vai restituir tudo. Aleluia. Versículo 25. Restitui-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, brigador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Aleluia. Irmão, ele está falando para você e para mim ficar em paz. Tudo aquilo que nós perdemos, ele vai restituir. E é assim, meu irmão, é conforme ele falou, a medida. Ele vai dar tudo na hora certa, na medida certa, no momento certo. É só você crer e esperar. Esperança e perseverança e obediência. É só você esperar que ele vai restituir tudo. Tudo que pegar de você, tudo que tomar de você,
Tudo que te enganaram, aleluia, aguarde, só aguarde. Deixa que o Senhor vai restituir tudo. Só que você tem que ficar na presença dele. Tem que ficar com ele. Como é que ele vai poder fazer alguma coisa por você, sendo que você não pede, não ora, não busca, não faz absolutamente nada? É como no teu trabalho. Para você receber o seu salário no final do mês, você não tem que trabalhar. Que nem aqui, se trabalhar na linha de trabalho, você não tem que fazer as peças. Que nem a pastora, ela tem que dar aula para ela poder receber o salário dela. Hã? Então é assim. Eu tenho que embalar alimento lá para poder receber o salário e despachar para as lojas. Funciona assim. Não é assim? Deus não é diferente. Você o ama, o adora, ora, busca, faz a obra dele, ajuda as pessoas. Você é a imagem e semelhança de Jesus Cristo. O que Jesus fez? Orou, curou, ensinou, abençoou, ajudou. É a mesma coisa. Ele vai restituir tudo para você. Você vai ter o que merece, no tempo certo. Agora, muitas vezes não quer esperar, aí quer já passar por cima, quer correr atrás, quer fazer do teu jeito, aí fica doente, aí não consegue, atrapalha tudo, atrasa tudo. Quer dizer, quer abraçar aquilo que não está no plano, no propósito de Deus. Certo? Se está no plano, no propósito de Deus, você pode ficar rico, milionário, você pode ficar pobre, pode ficar sem nada. Olha o que aconteceu com Jó. Riquíssimo, tinha tudo. Deus dava tudo para ele. Mas o que ele fazia? Orava, buscava o Senhor, oferecia lá o Senhor, né? Pelos seus filhos, pelo pecado dos seus filhos. Jó era íntegro com o Senhor. Então, Deus permitiu que o diabo tirasse tudo dele, mas não tirasse a vida dele. Por que não a vida dele? Porque a vida dele é mais importante do que a de Deus. A nossa vida é de Deus. O Espírito que ele soprou em nós é dele. Agora, o material tirou tudo de Jó. Mas depois aconteceu? Jó obedeceu, Jó passou pela prova e Jó restituiu o dobro. E é assim que Deus faz. Basta nós crermos e termos esperança e perseverança. Aleluia. Versículo 26, já estamos terminando. Comerei abundantemente e vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Saberei que estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Diga glória a Deus, diga graças a Deus. Está aqui, irmão, e está falando de Israel, que é o povo escolhido. Glória a Deus. Comereis abundantemente. Mas por quê? Ele não vai envergonhar. Mas saberei que estou no meio de Israel e eu sou o Senhor vosso Deus. Nós temos que garantir para nós mesmo que Ele é o nosso Deus. Ele é o Senhor dos senhores. Não é da boca para fora não, é da boca para dentro do coração, do espírito, da alma. É lá no subconsciente mesmo, é no fundo. Aleluia. Deus começa a massagear o teu ego, queimar umas arestas dentro de você, para tirar essa mesmice que você quer, para ficar na dependência dele. Você precisa entender isso também na sua vida. Muitas vezes, dá umas quebradinhas no ser, que é para você entender que Ele é o principal, a premissa na sua vida.
para você olhar para Ele, porque às vezes você desvia seus olhares para outras coisas. Só olhar para Ele. Senhor, será que eu fizer isso aqui vai dar certo? Está nas tuas mãos. Vem aquela voz falando da tua alma. Vai em frente, filho. Eita Deus, aleluia. Glória a Deus. Pegou aí? Agora o mais lindo, o mais maravilhoso, o mais perfeito, que Joel, na visão com Deus, recebeu, que depois isso aqui ecoou dentro da palavra de Deus, e chegou até em Atos Apóstolos, e chegou na boca de Pedro, onde 3.500 pessoas se converteram. Aleluia. Olha só o que Joel recebeu de visão do Pai, do Deus Todo-Poderoso. Promessa do derramamento do Espírito. Chega até a arrepiar a cabeça. Promessa do derramamento do Espírito. Quer dizer, o Espírito Santo ainda não estava sendo derramado. Estava lá com o Pai ainda. Mas já estavam preparando. Estava lá com o Pai ainda, mas eles estavam preparando. Aleluia. O Pai já estava preparando, e através de Joel, revelando já no Antigo Testamento. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito, que é o Espírito Santo, sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Aleluia! Ei, glória a Deus! Essa promessa é uma loucura. Vamos lá para Atos Apóstolos capítulo 2 para nós vermos aonde caiu essa promessa. Atos Apóstolos capítulo 2. Lá quando aconteceu a descida de Pentecostes. Aleluia. Atos Apóstolos capítulo 2. Peraí. Atos Apóstolos. Isto. Aqui, ó. Atos Apóstolos capítulo 2. Quando aconteceu a respeito da ascensão de Jesus, quando ele sobe. E Atos Apóstolos capítulo 1, versículo 6. Começa a ascensão de Jesus, que ele sobe, né? E aí ele fala aqui no versículo 8: mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aleluia. Dito isso, ele subiu, foi assunto ao céu. E já no capítulo 2 está escrito: a descida do Espírito Santo, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do quê? Do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Aleluia. E aqui Pedro, como foi cheio do Espírito Santo, aleluia, houve um discurso de Pedro no versículo 14. Um discurso de Pedro, que Pedro está falando a respeito que aconteceu na visão de Joel, capítulo 2, versículo 28. Pedro está falando dessa forma assim, olha, versículo 16: mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Vira a página. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne.
vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visão, e sonharão vossos velhos, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígio em cima no céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Salvo. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 37, 3.000 batizados. Ouvindo essas coisas, compungiram-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos a cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é promessa, para vossos filhos, para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortavam, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Aleluia, glória a Deus. É desse jeito, irmão, glorificado, exaltado o nome do Senhor. Vamos orar e agradecer ao Senhor por esse ensinamento, por essa palavra poderosa que o Senhor nos entregou hoje, em nome de Jesus. Pai querido, Pai de poder e glória, Pai de maravilha, nós te amamos, te adoramos, bendizemos o teu santo e glorioso nome. Somente o Senhor é o maravilhoso, tremendo Senhor, que nós precisamos e necessitamos. Nos rendemos ao Senhor, aleluia, para te glorificar, para te exaltar, para fazer a tua vontade, o teu querer. Que a tua palavra venha de encontro ao nosso coração, ao encontro do coração dos teus filhos, que eles possam, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, levar essa palavra até os confins da terra, para que esse povo possa se arrepender, se converter, porque o grande dia do Senhor está por vir, em nome de Jesus. E que todos possam ser abençoados, protegidos pelas tuas mãos, pelo teu poder, aleluia. Que o Espírito Santo venha convencê-los, convertê-los, o juízo da justiça e do pecado, e o nome do Senhor venha ser glorificado, Pai. Estende as mãos a esses que precisam de uma cura, de uma libertação, de uma transformação. Alcança essas vidas, Senhor, meu Deus, que precisam, meu Pai, meu Deus, sair do leito do hospital. Essas vidas, meu Pai, que precisam sair do vício, das drogas. Meu Pai, abençoe os jovens, as crianças, os velhos, os adultos, Senhor. Essas famílias que estão nos assistindo, alcance a cada um deles em suas casas, abençoando, protegendo, e todos possam se converter, ser cheios do Espírito Santo, Senhor, pregar o Evangelho, a palavra do Senhor, meu Deus, meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, meu Deus, e buscar somente a tua presença, se render ao Senhor, porque o Senhor Jesus Cristo está próximo a vir nos buscar, a sua igreja, em nome de Jesus. E que tudo seja para a honra e glória do teu santo nome. Nós agradecemos, Espírito Santo, por essa oportunidade, por ter revelado essa palavra no nosso coração, nos ensinado a orar como convém, a meditar na palavra como convém, e toda a honra, toda a glória somente seja para o nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a honra, toda a glória nos entregamos a Ele, para hoje e para todos sempre, em nome de Jesus, amém. Estende suas mãos, fecha os teus olhos, eu vou ministrar a bênção apostólica em nome de Jesus. Você também que está nos assistindo, estende suas mãos, cubra sua cabeça. A graça do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória, o amor de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, a majestade, a grandeza, o nosso Papai, e a comunhão do Senhor Espírito Santo, que esteja com vós e com a sua família. Toda a igreja diz amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Até sábado às 8 horas da noite, uma próxima palavra, em nome de Jesus Cristo, revelada pelo Espírito Santo para a sua vida, para nossas vidas, em nome de Jesus. Tchau, um beijo no coração.